A partir de agora, na Criativa 102. Criativa Agro. Criativa 102. Agro é top. Criativa Agro. Dicas para o homem do campo. Criativa Agro. As tecnologias do agronegócio. Criativa Agro, com Fernando Tino. Agro é top, agro é chique, agro é show, agro é nóis. Criativa Agro, com Fernando Tino. Criativa 102. Bom dia, agronegócios! Esse é o programa Criativa Agro, a voz do agro no rádio, a voz do agro aqui na Criativa FM. Bom dia a todos, agora 5h30 da manhã exatamente, e nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Desde já quero mandar um grande abraço para Marlene, né? Para Marlene, que é a patroa, que abriu esse espaço, que se deu esse espaço para a gente aqui, para que o agro ganhasse força. Também o meu abraço para o nosso amigo Fabrício Lima, aqui, que está me ensinando a ser radialista. Será que eu aprendo? Um abraço, Fabricião. Esse é o episódio 4, pessoal. E se vocês não sabem, os temas, né? Os temas discutidos nesses nossos encontros, nesses nossos episódios, são eleitos por vocês através de suas perguntas, tanto nos telefones da Criativa FM, quanto nos nossos WhatsApps, quanto nas nossas redes sociais. As perguntas, nós selecionamos essas perguntas e a partir daí nós criamos o tema. E o tema de hoje é broca da cana-de-açúcar, a minha especialidade, né? Eu amo falar de broca da cana, eu dediquei uma vida inteira ao controle de pragas da cana-de-açúcar, ao controle de broca da cana-de-açúcar. Sem sombra de dúvidas, a broca é a principal praga aí dos canaviais brasileiros, trazendo prejuízos na casa dos bilhões aí todos os anos, né? Existem basicamente 3 tipos de produtores, né? Aquele produtor que sabe o prejuízo que a broca tem, mas não cuida dela. Aquele produtor, na verdade, que não sabe o prejuízo que a broca causa, ele não acredita, no entanto ele não trata. E o terceiro é aquele que cuida, mas cuida de qualquer jeito, né? Ele acha que está fazendo bem feito, mas não está. E a semelhança que existe entre esses 3 produtores é que os 3 estão perdendo muito dinheiro, tá? Eu não sei em qual desses produtores você se encaixa, né? Qual o seu perfil de produtor. Eu só quero que você entenda que a broca realmente é a principal praga dos canaviais brasileiros e que limita demais a produtividade aí, tá? Eu vou começar aqui respondendo algumas perguntas e depois nós vamos entrar definitivamente aí na minha mentalidade, na minha metodologia de controle de broca da cana-de-açúcar. Se vocês não sabem, eu criei uma metodologia, né? A metodologia PT3A para controle de broca da cana-de-açúcar, e eu vou explicar essa metodologia para vocês aqui hoje nesse programa. Eu vou começar com uma pergunta aqui, tá? E a pergunta é a seguinte, essa pergunta é bem interessante, tá? E eu gostaria que você que está tirando leite aí, ouvindo a Criativa FM, pensasse nisso que eu vou falar para você agora. Abre o seu coração. A pergunta é o seguinte: você acha que é importante um produtor de leite que usa cana para silagem cuidar de broca? Eu digo que o produtor de leite que usa a cana como silagem, ele tem que cuidar mais do seu canavial do que aquele cara que é fornecedor de cana para a usina. Por quê? Porque o leite da vaca desse cara, ele vem da silagem. E muitas vezes quando você tem uma cana que foi atacada aí por broca, quando a broca na verdade ataca a cana, ela causa 2 tipos de danos ali, né? O dano direto e o dano indireto, né? O dano direto é perca de peso e tantas outras coisas que nós vamos falar aqui hoje. E o dano indireto é aquela podridão vermelha, tá? Quando a broca entra na cana, ela faz ali um buraco, né? Aquele buraco é porta de entrada aí para a água entrando acaba favorecendo o aparecimento ali de fungos e bactérias, né? E forma aquela parte vermelha que a gente vê ali na cana. Aquela parte vermelha, ela não foi causada pelo ataque de broca, mas sim pela porta que a broca deixou ali. É um dano indireto, né? E essa parte vermelha é um açúcar redutor. Aquilo não quando o produtor moe aquilo e dá para o gado, aquela parte vermelha ela não causa, ela não nutre
o gado, né, vamos dizer assim, como ele poderia nutrir. Então aquela parte vermelha é como se você estivesse dando algo inerte para o gado, algo sem valor calórico, sem valor proteico e tudo mais aqui. Eu não quero dar aula, né, do que a cana fornece para o gado, mas eu estou dizendo que quando você tem broca no seu canavial, ela deixa de fornecer aquilo que você espera para o seu gado. Então, se tem alguém que tem que cuidar da broca, é esse produtor que faz silagem do seu canavial. Esse cara é aquele cara que tem que cuidar, né? No entanto, gente, os produtores estão se conscientizando. Até então eu não tinha nenhum cliente aqui na nossa região que eu cuidava da cana, eu não cuidava da área de nenhum produtor de leite, de produtores que usam cana para silagem. Mas agora nós já temos alguns produtores de leite que usam cana como silagem, que contratou a gente para cuidar de broca. É muito importante, você não precisa me contratar, mas é muito importante que você tenha consciência e cuide aí do seu canavial, porque o leite da sua vaca vem da cana que ela come, caso você use a cana aí como silagem, tá? Quais são os prejuízos causados pela broca? Essa é uma outra pergunta, tá? Nós temos que entender, pessoal, que a broca ela causa dois tipos de danos. Eu já até comentei aqui, danos diretos e danos indiretos. Os danos diretos são aqueles causados diretamente pelo ataque de broca. Por exemplo, perca de peso, né? Coração morto, que ela mata a gema, redução na absorção e transporte de nutrientes e água, tá? Tombamento da cana, brotação lateral, tá? Agora já a infecção por fungos e bactérias é um dano indireto, tá? Então o dano direto é a morte, perca de peso, tá? Tombamento, brotação lateral, e os danos indiretos aí são as infecções causadas por fungos e bactérias. Por exemplo, um fungo muito comum que dá na cana devido ao ataque de broca, né, é o Fusarium, tá? Ou um outro dano indireto, redução drástica de ATR, tá? Quebra significativa na produção de açúcar e álcool aí, entre tantos. E se você for um produtor de cana para silagem, você não vai fornecer os nutrientes que você imagina que aquela cana esteja fornecendo, porque a broca causa redução, tá? Ela causa a inversão da sacarose ali do ATR, aquele açúcar não é convertido e assim por diante, tá? Então você tem aí o dano direto e o dano indireto, tá? Agora eu vou dar para vocês um número. Esse número ele assusta, né? A cada 1% de intensidade de infestação de broca, ou seja, a cada 1% de ataque de broca, você perde aí de 0,77 a 2,9% de produção agrícola, de produção de cana, de peso. Assim, é um número muito significativo, tá? Além disso, você perde também 0% na produção, 0,25% na produção de álcool e 0,42% na produção de açúcar. Ou seja, a cada 1 ponto percentual, você perde aí em torno de 2,9% na produção agrícola, na produção de cana, no peso da cana, 0,25% na produção de álcool e 0,42% na produção de açúcar. São números muito significativos. Eu disse a cada 1%, mas a média do canavial de nossa região é em torno de 8%. Aqueles caras que não cuidam, aquelas canas que não são tratadas, né, que não são cuidadas, elas têm ali em torno de 8 a 10% de intensidade de infestação, tá? Então você vai entender aí que realmente você tem que cuidar de broca, porque ela causa um prejuízo imensurável no seu canavial. Olha só, vamos imaginar, vamos fazer um exemplo aqui, vamos usar um exemplo fictício aqui. Vamos imaginar que você tem uma cana aí que produz 70 toneladas de cana por hectare, uma cana com uma produtividade média aí de 70 toneladas por hectare, com 8% de intensidade de infestação final. Cara, se esse for o seu caso, você está perdendo aí em torno de 16 toneladas de cana por hectare. Olha só, cara, você pode estar perdendo aí em torno de 16 toneladas de cana por hectare, além dos danos indiretos, tá? Então, vale a pena cuidar, porque se você não cuida, você está perdendo muito, tá? Tem uma pergunta aqui bem bacana também, e a pessoa pergunta:
Por que você acha que o ataque de broca aumentou tanto em nossa região? Realmente, gente, eu trabalho com controle de pragas da cana, com controle de broca da cana há mais de 20 anos. E eu me lembro bem que quando eu comecei, a gente conseguia fechar o ciclo com uma intensidade de 1,5% somente com controle biológico. E facinho, tá? Era fácil fazer isso. Hoje em dia se tornou muito difícil. Para eu conseguir fechar com 1,5% de intensidade de infestação, eu preciso usar químico, mais biológico, eu preciso de técnica, eu preciso entender muito da praga, né? Saber os hábitos da praga, saber os hábitos dos inimigos naturais, conhecer os produtos químicos que eu vou usar. Eu tenho que usar muita técnica e arte para manter aquele índice de 1,5% que eu conseguiria manter há 20 anos atrás tranquilamente. Ou seja, a praga está muito mais cruel, muito mais voraz. E o porquê? Por que eu acho que isso acontece? Porque eu acho que o ataque de broca na nossa região está muito mais violento do que era há 10, 15 ou 20 anos atrás. Primeiro, as variedades mudaram, né? Hoje as variedades são mais produtivas, mas variedades mais produtivas também são mais suscetíveis ao ataque de broca. E isso é fato, tá? O clima mudou também. Percebe que o homem do campo, ele olhava para o tempo, ele falava vai chover, ou ele falava janeiro é mês de chuva, agosto é mês de vento e assim por diante. Hoje não é mais assim. Você percebe que as coisas mudaram. É mais difícil o homem do campo hoje entender quando chove ou quando vai fazer frio ou quando vai fazer calor. Então o clima mudou. Isso também favoreceu aí esse aumento da supressão de broca. Uma outra coisa que ajudou também a broca ficar mais forte, ser mais difícil controlar, é o fato da gente plantar muita cana na nossa região. Se a gente olhar aqui, talvez, eu não tenho esse dado, talvez eu dê um chute errado, mas acredito que hoje na nossa região aqui, pelo menos 60%, né, das áreas agrícolas tem cana plantada. Eu acho que 70% do território aqui na Alta Paulista é coberto por cana. É um dado que eu até vou buscar, mas o fato de aumentar muito o plantio de cana propicia também o aumento da praga. Então, tem mais fatores, mas eu acredito que variedades mais produtivas tornou também o ataque de broca mais favorável. Favoreceu o ataque de broca porque essas variedades mais produtivas, elas também são mais susceptíveis, são mais ricas em açúcar, elas são mais moles, né? Isso facilita o ataque de broca. O clima também favoreceu muito. O clima está diferente, não é o mesmo clima. Hoje nós não temos o mesmo clima que nós tínhamos há 20 anos atrás. E o fato da cana ser uma monocultura favoreceu também muito o ataque dessa praga, tá? Tem uma outra pergunta que faz muito sentido, né? Fernando, quais são os controles existentes para a broca da cana-de-açúcar? Ou seja, quais são os meios de controle da broca? Eu divido aí em 3 meios de controle de broca da cana, tá? Temos o biológico, né? Dentro do biológico nós temos ali vários controles biológicos, que poderia citar Cotésia flavipes, tá? Eu poderia falar do tricograma, enfim, entre outros aí, tá? O tetracho, que é um novo controle para a broca que está vindo aí. Então nós temos o biológico, né? Dentro desse biológico eu citei 3, mas tem mais. Depois nós temos os fisiológicos. Os fisiológicos é uma classe de inseticidas de residual curto, né? São aqueles inseticidas que têm um período de ação mais curto, que são menos agressivos. Aí nós temos os inseticidas de longa duração, que são aqueles produtos mais fortes, aqueles produtos que ficam aí agindo na planta, né, por 90 dias, por 70 dias. Então, basicamente são esses 3 meios de controle. Fernando, qual é o melhor, tá? Não tem essa pergunta, mas é uma dúvida que pode ser a sua dúvida, né? Fernando, você falou do controle químico, do controle fisiológico e do controle biológico. Qual é o melhor dos controles? O melhor dos controles é a junção dos controles, tá? Quando eu uno biológico com químico, com fisiológico, eu pego várias fases do ciclo e torno o meu controle mais assertivo, mais eficiente. Então, eu digo que
A junção desses 3 meios de controle é o controle mais eficiente, tá? Não deixem de fazer biológico, tá? Não deixem de fazer biológico, porque o biológico a longo prazo ele vai equilibrando praga-predador e a longo prazo isso vai fazer toda a diferença. Eu sempre digo que nós temos que ser produtivos não somente hoje, mas nós precisamos deixar o nosso fundo agrícola, a nossa propriedade rural produtiva também para os nossos filhos, netos e bisnetos, né? E quando a gente pensa em produzir e deixar a nossa fazenda produtiva para as próximas gerações, nós temos que pensar aí em controle biológico, tá? Nós temos que trabalhar de forma mais biológica possível, tá? Tem uma pergunta muito legal aqui. Fernando, como eu faço para saber quanto eu estou perdendo devido ao ataque de brocas, tá? Aí você vai ter que fazer uma avaliação. Pessoal, nós temos um curso chamado Controle Eficiente da Broca da Cana-de-Açúcar. Lá eu te ensino todas as avaliações, todos os meios de controles que existem. Eu te ensino lá o ciclo da broca, te ensino lá o ciclo dos biológicos que atuam no controle da broca. Enfim, é um curso completo por um valor muito acessível, tá? Então, se vocês tiverem interesse, entre em contato com a gente. Eu acho que faz sentido você, produtor de cana, você que é fornecedor de cana para a usina, você também que é um produtor de cana que planta cana para fazer silagem, vale a pena você adquirir esse curso para você aprender a controlar de forma eficiente a broca da cana-de-açúcar. Mas é o seguinte, essa avaliação consiste em você entrar no canavial, pegar canas aleatórias, fazer uma contagem dos comos totais, tá? E depois contar os comos danificados. Se você pegar ali, ó, o número de comos atacados pela broca dividido pelo número de comos totais vezes 100, você vai ter o IIF, que é a intensidade de infestação final, tá? A cada ponto percentual de intensidade de infestação final, você perde lá em torno de 0,77 a 2,9 de peso, tá? Você perde em torno de 0,25% na produção de álcool e 0,42% na produção de açúcar, ou seja, para cada 1%. Então, você precisa avaliar o seu canavial. Só depois disso você vai saber se você está perdendo ou não devido ao ataque de broca. Aliás, você está perdendo, você só vai quantificar qual é a sua perca, tá? Lembrando que tem um produtor que sabe que broca causa prejuízo, mas não cuida. Tem outro que não acredita nesse prejuízo que a broca causa, obviamente não vai cuidar também. E tem aquele que cuida de qualquer jeito, achando que está resolvendo o problema. Ele está criando um problema, porque ele está gastando para continuar com o problema, está gastando mais do que aquele que não cuida e continua ainda com o problema, tá? Fernando, por que é que a broca é tão difícil de se controlar? Isso aqui é um cara que trabalha em usina e a pergunta dele é muito boa. Por que é tão difícil controlar a broca? Eu vou te dizer aqui. É tão difícil controlar a broca porque o ciclo completo da broca é composto por 5 fases, tá? Então, lá no seu canavial, constantemente, né, a todo momento, você tem 5 fases do ciclo da broca lá. E quando você aplica um produto, ele combate uma fase do ciclo, você deixa normalmente as outras 4 descobertas. É por isso que eu falei que nós precisamos associar meios de controle químico com biológico. Por quê? Porque aí eu combato ao mesmo tempo várias fases do ciclo. Então, é tão difícil controlar broca porque a fase, né, o ciclo da praga é composto por 5 fases, tá? E normalmente os meios de controles que nós temos, eles combatem uma dessas fases, deixando as outras descobertas, né? Isso dificulta muito o controle de broca. Fernando, quais são essas fases do ciclo da broca? Bom, nós temos a mariposa, tá? A mariposa é a borboleta. Qual a diferença entre borboleta e mariposa? Mariposa é de hábito noturno, borboleta é de hábito diurno. A broca, o adulto da broca, que é a mariposa, é de hábito noturno, desculpa, tá? Então nós temos essa mariposa ovoposita em torno de 400 a 600 ovos. Então eu tenho a mariposa, depois eu tenho os ovos, tá? Esses ovos, eles se transformam em broca infestante, que é a terceira fase do ciclo.
Essa broca infestante, se não for combatida, ela entra dentro da cana, se tornando a larva, a broca. O que nós conhecemos por broca é uma das fases do ciclo. A broca ela vai ficar em torno de 30 a 40 dias ali, se alimentando do colmo, do interior da broca. É ali que causa peso. Essa broca, se ela não for combatida, ela vai empupar, vai virar o que nós chamamos de crisálida, e essa crisálida novamente vira um adulto, e assim continuamente. Nós temos em torno de 3 a 4 ciclos desse por ano, tá certo? Olha só, um adulto, a mariposa ela vive em torno de 5 a 7 dias, ovoposita aí em torno de 400 a 600 ovos, tá? É muito, tá? Esses ovos eles demoram para eclodir em torno de 5 a 7 dias, tá? E depois esses ovos se transformam no que nós chamamos de brocas infestantes, que ficam mais 7 dias ali por fora do colmo da cana, na bainha das folhas ali, raspando a cana, tá? Daí essa broca infestante adentra no colmo, se transforma na larva, né, na broca propriamente dita, que fica em torno de 40 a 60 dias ali, se alimentando do interior da cana, do colmo da cana, tá? E essa broca, ela, se não for combatida, ela vai empupar, vai virar uma crisálida que vive ali nessa fase. A broca fica em torno de 9 a 14 dias, que novamente volta a ser uma mariposa e assim por diante. Isso acontece em torno de 3 a 4 vezes por ano, né? Nós temos em torno de 3 a 4 ciclos da broca por ano, tá? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, resumidamente, quais são os segredos para que você controle broca da cana de forma eficiente. Para que você controle a broca da cana de forma eficiente, você tem que se atentar a 5 pilares, que é justamente a minha metodologia. A minha metodologia ela mostra ali os 5 pilares para o sucesso do controle da broca da cana de açúcar, ou seja, os 5, vamos falar assim, os 5 portais que você teria que atravessar para que você tivesse sucesso no controle da broca. Então são 5, é bem simples, tá? Para você controlar de forma eficiente a broca da cana-de-açúcar, você tem que se atentar ao produto que você vai usar. Se é biológico, qual a qualidade desse produto biológico, né? Cotésia, por exemplo, qual a qualidade da cotésia? Você sabe medir a qualidade da cotésia? É preciso, nós precisamos entender, nós precisamos saber avaliar a qualidade da cotésia. Você trabalha com tricograma, como que se avalia a qualidade do tricograma? Se você está aplicando químico, qual químico? Você tem que entender o mecanismo de ação desse químico, né? Você precisa saber entender qual é o melhor produto químico para aquele momento. Então você precisa ter um conhecimento muito bom sobre o produto. O produto que você aplica para controle de broca, ele fará toda a diferença na eficiência aí, ou não do controle, tá certo? Um outro pilar, então, esse é o primeiro pilar. O primeiro pilar aí é produto, tá? Qual é o produto que você está utilizando? O segundo pilar é o transporte desse produto, principalmente quando se trabalha com biológico. Gente, às vezes você tem um produto de boa qualidade transportado da forma errada. Se o biológico bom for transportado da forma errada, ele já não é mais bom, já é ruim, já é de médio para ruim, porque a temperatura, o transporte influencia muito na qualidade do material biológico. O terceiro pilar aí, que a metodologia PT3A prega, que você tem que blindar esse pilar para que você tenha sucesso no controle da broca, são as avaliações. Veja só, as avaliações que determinam o que você vai fazer, como você vai fazer e quando você vai fazer. Então, se você quer cuidar de broca de forma eficiente, você vai precisar ter uma avaliação eficiente. Ponto final. Por quê? Porque as avaliações determinam o que você vai fazer, quando e como você vai fazer. O quarto pilar são as aplicações. Gente, as aplicações elas exercem um papel fundamental não somente no controle de broca, mas em qualquer aplicação de inseticida, aplicação de biológico, aplicação de herbicida. Veja só que se aplicar o herbicida certo da forma errada, deu errado, entendeu? Então as aplicações, horário de aplicação, temperatura de aplicação, vento, tudo isso interfere
diretamente na eficiência do controle de broca da cana-de-açúcar, tá? E o quinto pilar é o acompanhamento. Muitas pessoas, eles liberam um biológico, aplicam um inseticida, viram as costas e acreditam que pelo fato de ter aplicado, resolveu o seu problema. E nem sempre é assim que funciona, né? Uma aplicação significa uma aplicação e não resultado. Você precisa acompanhar. Eu digo que todos os processos precisam de acompanhamento. Se você tem um colaborador, você treinou esse colaborador. Se você não acompanha, de pouco ou nada adianta aquele treinamento que você deu para ele. Não é porque ele começa fazendo certo, depois ele vai fazendo não da melhor forma, mas da melhor forma para ele, da forma mais fácil para ele. O acompanhamento, ele cabe não somente no controle de broca, mas em todos os aspectos, tá? Você precisa ter acompanhamento de uma forma geral aí no seu agronegócio, na sua propriedade rural, né? No seu empreendimento rural. Eu sempre digo que todo sítio, que toda fazenda é uma empresa e você, proprietário, é o gestor dessa empresa. Você precisa gerir isso como se fosse um negócio, como se fosse uma empresa. E eu vou dar aqui imagina que eu fosse tirar agora, eu fosse desenhar aqui um círculo, desenhar uma roda, tá? E essa roda eu dividisse em 5 partes. Imagina aqui uma pizza em 5 partes, tá? Em cada uma dessas partes eu vou dar um nome, tá? E cada um dessas partes dessa pizza, você vai dar uma nota de 1 a 10 de como está isso em relação ao seu controle de broca. Por exemplo, nessa primeira fatia da pizza, tá? Imagina uma pizza cortada em 5 partes, tá? E cada parte dessa pizza você vai dar uma nota de 1 a 10, tá? A primeira parte dessa pizza é produto. O quanto que você entende sobre os produtos que você está aplicando aí para broca, seja biológico, químico, o quanto que você mede a eficiência, a qualidade desse produto. Se você não faz isso, é nota 1. Se você faz isso bem, é nota 10, tá? O meu objetivo é que você avalie cada uma das etapas que pode causar aí uma ineficiência no controle de broca. O primeiro pilar é produto, o quanto que você conhece, o quanto que você sabe medir a eficiência do produto aí que você está utilizando, o quanto que você sabe medir a eficiência desse produto, o quanto que ele está, o vigor, se for um biológico, vamos dizer assim, tá? A segunda fatia dessa pizza é o transporte, principalmente se você trabalha com biológico. Como é transportado esse seu produto? De 1 a 10, o quanto que você acompanha esse processo. Se você não acompanha, é 1. Se você acompanha meia boca, é 5. Se você acompanha, mede temperatura, exige, dá bons princípios de transporte, exige que seja transportado segundo seus princípios, aí é 10. Caso contrário, é 1, entendeu? Avaliação. Como estão as suas avaliações? Esse é a terceira fatia dessa pizza. De 1 a 10, qual é a metodologia que você usa? Os seus colaboradores são treinados? Você segue uma metodologia, faz de qualquer jeito? Se segue uma metodologia, essa metodologia é boa, é nota 10. Mas se faz de qualquer jeito, se nem sabe fazer direito, é nota 1, tá? Aplicação. Como que é a aplicação dos seus defensivos aí para broca, do seu controle biológico? Você segue todos os padrões? Você tem uma noção de quais são os padrões aceitáveis e que você tem que seguir? Se você tem, é nota 10. Se você segue isso, é nota 10. Agora, caso não, é nota 1. E aí? Como é que está a aplicação aí do seu biológico, do seu químico, tá? E a quinta fatia dessa pizza, o acompanhamento. Como é que está o acompanhamento? Você faz acompanhamento? Você acompanha o resultado de cada operação que você realizou aí para controle de broca? Se sim, 10, e se não, 1. Por que eu dei esses 5 pilares para vocês? Porque eu quero que vocês imaginem aí onde está o problema. Se você fizer uma pizza mesmo, dividir em 5 partes e der uma nota de 1 a 10 para cada uma dessas partes da pizza, você vai saber ali onde está o seu problema, ou por que o seu controle de broca não está indo tão bem quanto poderia, tá? Aqui você vai entender onde estão os seus gaps, tá? Os gaps é onde estão os seus principais problemas. Eu digo que no agronegócio existe a diferença que faz a diferença, né? No controle de brocas existe a diferença que faz a diferença. Desses 5 pilares, né? Produto, transporte, avaliação, aplicação e acompanhamento.
qual seria a diferença que faria a diferença? Onde você está precisando mudar? Quais são os seus pontos de melhoria aí? O que você tem que mudar agora, nesse momento, tá? Então, avalie tudo isso. Eu quero que vocês entendam que cuidar de broca deve ser uma tarefa que você deve colocar aí na sua agenda, tá? Dê uma atenção especial para essa praga, porque provavelmente a broca pode ser aí, deve ser o principal ladrão das suas produtividades. Tem muita gente cuidando de erva daninha, adubando bem a sua cana e esquecendo que a broca está comendo todo o adubo que ele está pondo, entendeu? Não adianta cuidar de erva daninha, não adianta adubar se você não está cuidando de broca. Existe até um estudo, vamos supor que você tivesse dinheiro para investir somente em uma das operações, ou herbicida, fertilidade ou controle de broca. E foi feito um estudo até pelo Nilton Macedo, um grande especialista, e o Nilton Macedo chegou na conta que se você tem dinheiro ou só para adubar, ou só para passar herbicida, ou só para cuidar de broca, seria melhor você cuidar só de broca, porque se você cuida dos outros e deixa a broca come o dinheiro que você investiu nos outros. É mais ou menos assim. Pessoal, eu quero agradecer aqui a todos que estiveram com a gente ouvindo, né, esse quadro Criativa Agro. Mais uma vez quero agradecer a Marlene, ao meu amigo locutor Fabrício Lima, agradecer a você, homem do campo, que está tirando leite, que está num trator, que está num caminhão, ou que está em algum dos departamentos aí do agronegócio. Saiba que nós movemos o Brasil, que nesses anos de pandemia, mais que nunca, nós não paramos, né? Por isso que dizem que o agro não para, realmente não para, gente, não para. Você percebe que a pandemia trancou empresas, nós fomos impedidos de ir em festas, de trabalharmos, só que o agro não parou. A pombinha continuou voando, o milho continuou crescendo, a soja também, a natureza está em perfeita harmonia, né? Porque, cara, é divino, né? Ser do agro é divino. Um grande abraço a todos vocês que movem essa nação, que fazem aí, que movem o Brasil. Grande parte do PIB vem do agronegócio, né, gente? Então, parabéns para vocês aí que elegeram ser do agro, né? Eu sempre digo que nós do agro, nós trabalhamos muito, nós acordamos o sol, nós colocamos também o sol para dormir, mas é muito gratificante entender que a cerveja que as pessoas bebem, né, vem do solo, que a gente cuida, né? O álcool que as pessoas usam nos seus carros para se locomoverem foi nós que produzimos. Os grãos que estão sendo aí agora colocados nos pratos, tanto dos ricos quanto dos pobres, eles foram produzidos também em nossos solos por nossas mãos. O que seria do mundo sem o agro, né? O que seria do mundo sem você? Então dê valor na sua profissão, porque ela é digna desse valor. Um grande abraço e até a quinta-feira que vem às 5h30 da manhã. Eu sou Fernando Tino, sou presidente do Grupo Bioflora, e se você precisa aí de uma consultoria, de palestras, de treinamento para equipes relacionado a controle de pragas da cana-de-açúcar, se você precisa de treinamento de liderança aí para o agro, se você precisa de prestação de serviço com drone, se você precisa de uma pulverização aérea com drone, aplicação de biológico com drone, mapeamento com drone, é só falar com a gente no telefone 3571-1231 ou chama a gente em qualquer uma das nossas redes sociais. Grande abraço e até quinta-feira que vem.